Garantir uma vaga de emprego hoje em dia dentro do mercado de trabalho não requer que você conheça e domine apenas programação. Você precisa dominar algumas outras habilidades, tanto habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais. De um tempo para cá, muito tem se falado a respeito de inteligência artificial, redes neurais, machine learning, deep learning. A inteligência artificial está espalhada para tudo que é lugar. Mas é importante que a gente entenda que antes de impactar qualquer outra área, a inteligência artificial impacta diretamente na nossa vida, desenvolvedores. E como se não bastasse toda a pilha de tecnologias que a gente tem que dominar para conseguir entrar dentro do mercado de trabalho, ainda aparece essa novidade aí para a gente, nos colocando contra a parede. Mas será que é necessário mesmo nós, programadores, dominarmos inteligência artificial? É essa a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e hoje a gente vai falar a respeito de inteligência artificial. E como já é de praxe, eu vou dar primeiro a resposta para você da pergunta que eu fiz agora há pouco, e em seguida a gente aprofunda dentro do assunto. E aí você decide se você continua dentro do vídeo ou se você simplesmente sai satisfeito com a resposta minimalista que vou apresentar. Será que a gente precisa dominar inteligência artificial hoje em dia sendo programadores? A resposta curta e grossa. Sim, se você quiser estar sempre na crista da onda, sempre ali na vanguarda do conhecimento, aberto a novas possibilidades. E não, se você não estiver interessado em estar tão antenado com tudo que tem de novo dentro da computação e ficar satisfeito em desenvolver softwares comerciais, softwares mais simples, porque sempre vai existir demanda para isso. Então você precisa entender que você não é obrigado a estar utilizando inteligência artificial, mas se você estiver utilizando, com certeza, mais que absoluta, você estará na crista da onda e você vai ter muito mais oportunidades dentro do mercado de trabalho. Mas se você não utilizar, você ainda assim vai ter um leque menor de oportunidades, é claro, mas não vai faltar serviço para você enquanto programador. Então, antes de qualquer coisa, você tem que definir o tipo de perfil que você tem para programação. Você quer ser aquele cara que está sempre antenado, sempre ligado às novidades, sempre aberto a novas possibilidades de contratação, seja como funcionário, seja como freelancer, ou você quer ser aquela pessoa mais pacata, mais tranquila, que ganha o dinheiro ali do mês a mês, um dinheirinho legal, afinal de contas, programador que trabalha da forma correta sabe como faturar de uma maneira bem interessante, principalmente se for um programador freelancer. Então você tem que ver qual que é o seu perfil. Isso que vai definir se você ingressa de cabeça na inteligência artificial ou se você não ingressa na inteligência artificial e fica só como um programador normal desenvolvendo softwares. Caso você seja do público que gosta de estar na crista da onda, fica ligado porque durante o vídeo eu vou te mostrar como que você consegue aprender gratuitamente, sem gastar nada, inteligência artificial dominando as melhores IAs do mercado no momento, sem precisar sequer colocar a mão no bolso. Mas a gente precisa entender de fato o que é inteligência artificial e calma, possivelmente você deve estar pensando, professor, eu sou programador, é óbvio que eu sei o que é inteligência artificial. Então, vou te convidar aqui para uma viagem, um passeio um pouco mais profundo dentro desse assunto. E talvez você perceba que o que você entende sobre inteligência artificial ainda é um pouco superficial dentro do que ela realmente é e o que ela representa dentro do mercado de programação, dentro do mercado de computação. Eu falo direto sobre esse assunto lá nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue, tá marcando bobeira, tá dormindo na selva, o endereço das minhas redes está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo. Então, me segue lá porque nas minhas redes você vai ter um complemento adicional a esse conteúdo sobre computação, inteligência artificial, programação de uma forma geral. Então, me segue lá. E talvez nesse ponto você deva estar pensando o seguinte: mas professor, esse negócio de inteligência artificial é só modinha. Será que é só modinha mesmo? Primeiro, a gente tem que entender que o que caracteriza uma modinha é algo que surge, do nada, todo mundo começa a utilizar, todo mundo começa a fazer, todo mundo quer fazer parte daquilo e de repente aquela modinha desaparece, justamente por ser uma moda, ou seja, ela é sazonal. Está tudo acontecendo no mesmo ritmo, de repente tem aquele pico da moda e depois tudo volta ao ritmo normal. Então, entenda que modinha é aquilo que surge do nada e de repente desaparece. E às vezes você pode estar pensando, poxa professor, mas inteligência artificial aconteceu exatamente isso, está acontecendo. Surgiu há pouco tempo, todo mundo está usando e daqui a pouco ela vai desaparecer. Será que ela surgiu há pouco tempo mesmo? Presta atenção. As primeiras falas sobre inteligência artificial surgiram lá na Idade Média, perto do período renascentista. É claro que a gente está falando de inteligência artificial não computacional, mas só que as primeiras falas a respeito surgiram exatamente nessa época. Cientistas e inventores daquela época
criaram autômatos mecânicos que eram capazes de reproduzir ações de seres vivos. E filósofos como Descartes já falavam sobre seres artificiais capazes de representar ações humanas. E lá em 1818, Mary Shelley escreveu um livro, Frankenstein, que unia a inteligência orgânica com a inteligência robótica, no caso elétrica, né, para criar o monstro Frankenstein. Mas agora vamos vir um pouquinho mais para perto, década de 1950. O britânico Alan Turing, já falei dele aqui no canal, tem um vídeo bem antigo aqui falando de um filme muito interessante que todo programador deveria assistir, que é o Jogo da Imitação. Esse cientista da computação, Alan Turing, ele escreveu um artigo, e dentro desse artigo ele fala especificamente sobre o teste de Turing, que propõe averiguar, verificar se uma máquina é capaz de pensar como um ser humano. Olha só, em 1950 já se falava sobre uma máquina pensar como um ser humano. Uma máquina pensar. Isso daí já é algo fantástico. Então entenda que inteligência artificial não é algo de 2015 para cá, de 2010 para cá, de 2020 para cá. Não é. É algo muito antigo. Então o primeiro registro a nível computacional sobre inteligência artificial veio através desse artigo de Alan Turing, falando sobre a possibilidade de uma máquina pensar. Mas só que você observou, como nos exemplos que eu dei anteriormente, que já se falava muito sobre inteligências artificiais, só que como não existiam computadores, não existia todo esse aparato eletrônico na época, então falava-se sobre inteligência artificial, mas sem saber onde e como ela poderia ser utilizada, implementada e aplicada. Se esse conteúdo fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão, curte esse vídeo e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas que, assim como você, também estão em dúvida se devem ou não aprender inteligência artificial. Clique em curtir. Tá, professor, mas se a inteligência artificial, desde a década de 1950, já estava dissipada dentro do mundo da computação, todo mundo já falava a respeito disso, por que só agora que ela entrou em evidência? É simples, o poder de processamento computacional. Antes a gente não tinha esse poder de processamento tão requerido por inteligências artificiais que precisam utilizar de fato um processamento muito pesado para conseguir realizar cálculos, verificações, descobrir padrões, principalmente se você está trabalhando com uma rede neural muito complexa. Então, o único motivo, basicamente esse, você não tinha nem processamento e ainda nem linguagens para poder trabalhar com esse processamento. Então, a partir aí da criação, por exemplo, da linguagem Python, não estou falando que foi o Python o precursor de linguagem de inteligência artificial, mas ele foi um dos grandes responsáveis por fazer a inteligência artificial conseguir tomar a forma que tem hoje, e isso a partir da década de 1990. Então, tudo acabou se unindo. Linguagem de programação propícia, poder computacional, tudo virou um balaio de gato só e hoje a gente consegue desenvolver aplicações que utilizam inteligência artificial. E aqui no canal sempre falo a respeito de temas bem vanguardistas como esse. Então se você não é inscrito, você está marcando bobeira, hein? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para sempre receber conteúdo sobre inteligência artificial e outros temas voltados à computação. Se inscreve aí. Beleza, professor. E como que eu faço para aprender inteligência artificial? Uma boa. Dentro da internet, hoje em dia, você consegue aprender praticamente tudo, de graça. Você pode buscar no Google, buscar em alguma inteligência artificial informações para aprender, ir com a cara e a coragem e tentar descobrir por conta própria como que você aprende inteligência artificial. Ou você pode escolher alguém para segurar na sua mão e caminhar contigo passo a passo, lado a lado, te mostrando como fazer. Inclusive, a galera da hashtag Treinamentos está fazendo exatamente isso. Do dia 15 até o dia 18 agora de julho, eles vão lançar uma jornada de inteligência artificial mostrando para você as principais inteligências artificiais do mercado atual. E tudo isso de graça, os caras não vão cobrar nada para você participar. Saca as coisas que você vai conseguir ver nessas 4 aulas gratuitas da hashtag Treinamentos. Você vai entender profundamente como funciona o ChatGPT, vai entender muito bem sobre o Copilot, tem vídeos no canal falando sobre Copilot, vídeos antigos, vai aprender sobre Gama, Bardeen, enfim, uma infinidade de possibilidades dentro das inteligências artificiais mais difundidas da atualidade. Aí o negócio é na prática, tá? Você não vai aprender, tipo, a ficar só olhando, não. Você vai ser convidado a fazer o passo a passo, tudo na prática ali, com o instrutor, tudo direitinho, vendo como automatizar tarefas complexas para deixar tudo muito mais prático. Afinal de contas, inteligência artificial é isso, né? Fazer tarefas que você poderia fazer, só que numa velocidade muito mais rápida. Parte legal, você não precisa ter visto nada de inteligência artificial antes
nem dominar programação. Ou melhor, você não precisa saber nada de programação para trabalhar com inteligência artificial e para participar desse treinamento da hashtag do dia 15 até o dia 18 agora de julho. Então, quer aprender a dominar as melhores tecnologias do mercado voltadas à inteligência artificial? Você vai acessar então esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, tem o link também aqui na descrição. Vai fazer o seu cadastro e do dia 15 até o dia 18 é só você se deliciar realmente participando desse treinamento gratuito para entender de uma vez por todas como ingressar no mercado de inteligência artificial. E como que andam as vagas de inteligência artificial? Será que estão valendo a pena? Vem aqui para minha tela, a gente vai pesquisar juntos. Inteligência artificial. Vagas. Vou colocar no Brasil. Brasil. Tinha uma da Amazon ali, hein, se não me engano. Olha só, 4.214 resultados. E vai ser muito comum você ver resultados assim, ó, analista de inteligência artificial, analista, cientista de dados. Poxa, mas cientista de dados? O que tem a ver ciência de dados, análise de dados com inteligência artificial? Pois é, aí que está o negócio, o Guerreiro Jedi. Inteligência artificial ela é amplamente utilizada dentro de ciência de dados. Afinal de contas, a ciência de dados ela visa prioritariamente descobrir padrões para poder uma empresa fazer a sua tomada de decisão, né? Um padrão preditivo, né? Ela usa dados descritivos, prescritivos para poder prever uma situação, né? Dados preditivos. Então, quando você está fazendo um processo de análise de dados, você acaba trabalhando indiretamente com softwares de inteligência artificial. Um cientista de dados ele não precisa dominar a inteligência artificial, mas se esse cara domina esse assunto, com certeza ele vai se destacar muito mais dentro do mercado. Então dificilmente você vai ser contratado para trabalhar, você vai ser o cara que vai ficar na cadeirinha lá do desenvolvedor de inteligência artificial. Não é propriamente isso. Você vai sim desenvolver softwares com inteligência artificial, mas só que você vai ter sempre uma linguagem adjacente ou até mesmo sem nenhuma linguagem. Por exemplo, um analista de dados, ele não precisa propriamente usar nenhuma linguagem. Se ele usar, ele tem um destaque a mais, mas ele não precisa usar, ele tem que só saber usar ferramentas de análise de dados e ferramentas de inteligência artificial. Então, a nível de carreira, inteligência artificial vai fazer uma baita diferença aí para você. E aí vem aquela pergunta, será que eu tenho que dominar a matemática para conseguir trabalhar com inteligência artificial? Entenda o seguinte, você está simulando uma rede neural artificial, uma RNA, que vai rodar por trás do seu software, por trás de um algoritmo. Essa rede neural vai simular como se fosse os seus neurônios, como se fosse realmente o seu cérebro pensando, um cérebro humano pensando. Isso significa que você vai ter matemática e estatística de forma aplicada. Porém, calma, que aí vem o macete da situação. Esses modelos computacionais, você não precisa propriamente criá-los, você só precisa consumi-los. Poxa, professor, como assim? Pensa o seguinte, você é programador Python, Java, JavaScript, C#, C++, concorda? E se você é programador nessas linguagens, significa que você criou a linguagem? Não, você utiliza os recursos criados da linguagem, utiliza o compilador da linguagem, utiliza o interpretador da linguagem, fazendo o seu algoritmo, porém utilizando uma linguagem que outra pessoa criou. É basicamente essa lógica da inteligência artificial. Você pode sim criar a sua inteligência artificial, só que você não precisa criá-la. Você só precisa consumir uma inteligência artificial, uma rede neural pronta e preparada para você colocar os seus algoritmos e fazer o seu software de inteligência artificial rodar. É mais ou menos essa lógica. E isso não impede você de criar a sua inteligência artificial, assim como você também não tem nenhum impedimento para criar a sua própria linguagem de programação. E por isso que eu recomendo muito que você participe da jornada da inteligência artificial com o pessoal da hashtag treinamentos do dia 15 até o dia 18 para começar a entender essa lógica de como consumir os dados e recursos de uma inteligência artificial usando a sua linguagem de programação preferida. Só lembrando, para participar do evento, que é totalmente gratuito, você vai acessar esse QR Code que está aqui na tela ou o link que está aqui na descrição. E como complemento, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, dá uma olhada, com certeza vão agregar muito mais conhecimento dentro desse mesmo assunto. Fechou? Um grande abraço e que a força esteja sempre com você.